da República insta administradores distritais a pautarem comportamentos exemplares na administração dos bens do Estado. No âmbito do Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Governo anuncia medidas de mitigação dos raptos de pessoas portadoras de albinismo. Saudações, bem-vindo ao Jornal de Tarde. O Presidente da República promete uma governação intensiva e exigente a partir do próximo ano. Filipe Nyusi lança vários recados a todos os administradores dos distritos moçambicanos para que sejam competentes no novo ciclo de governação. Falando a 150 administradores distritais reunidos desde hoje na Sala Porto, o chefe de Estado avisa que o Governo vai responsabilizar os dirigentes que não gerirem com transparência dinheiro alocado aos distritos. Para preparar a época governativa intensiva 2016-2019. O administrador distrital não deve ser mais um chefe. O nosso administrador distrital deve ser, antes de tudo, um verdadeiro líder que, para além de dirigir os processos, inspira os seus colaboradores e as comunidades sob a sua jurisdição a acompanharem-no na caracterização dos seus projetos. A liderança que pretendemos deve assentar, sobretudo, na competência, na meritocracia e na capacidade de entender o alcance da governação inclusiva em palavras e atos. O trabalho, a equipa e a cultura de trabalho são elementos decisivos para que a nossa governação produza resultados. O povo não avalia pessoas nem indivíduos. O povo classifica os resultados que são fruto do trabalho conjunto. Devo referir que, no vosso trabalho, devem conceber planos, fixar metas, resultados e monitorar o processo de implementação. Cada atividade deve ser responsabilizada aos membros da vossa equipa, para que cada um tenha clareza sobre o seu papel e seja obrigado a prestar contas. A planificação e o poder de antecipação devem fazer parte do vosso modo de trabalhar. Um dirigente não se deve surpreender com o surto de epidemias como, por exemplo, a cólera, a malária, o HIV ou outro tipo de doença. O governo do distrito deve estar em condições de se antecipar, prevenindo o distrito de qualquer surto, evitando sempre que possível o surgimento de uma determinada doença. Um dirigente não pode ficar sem fundos para pagar uma despesa a meio do ano, quando a mesma estava prevista ou era previsível. Um dirigente não pode ainda esperar a queda da chuva para prover os agricultores de sementes e insumos agrícolas. Os desafios que temos pela frente exigem uma mudança de mentalidade. Exige a construção de uma atitude de governante interativo. Exige uma liderança forte e ações coletivas. Para tal, o administrador distrital, além de conformar-se com a lei e os regulamentos que balizam a sua atuação, deve explorar corretamente os coletivos colocados à sua disposição. Durante este seminário, refletir sobre os critérios de alocação dos 7 milhões. Temos que os tornar mais transparentes e públicos. O administrador será responsável por ter atribuído a pessoas que não procedem com o reembolso. Vamos exigir um pouco mais já.
não queremos estar a dirigir um governo que lamenta, que não falta mais nada para vocês tornar o país. Durante o seminário, se por qualquer motivo um administrador achar que a tarefa é difícil, também podem nos comunicar. A reunião nacional dos governos locais que decorre na cidade de Nacala Porto, na província de Nampula, e muito a propósito deste encontro, junta-se ao Jornal de Tarde o jornalista Augusto Levi, que naturalmente tem mais notas informativas sobre este evento. Augusto Levi, muito boa tarde. Que pontos é que estão a nortear este evento? Tem mais... This is a demonstration of Wirecast. Muito boa tarde, Irene Jamice. De facto, a peça que passou retrata fielmente aquelas formas principais linhas de força da intervenção do presidente Filipe Nyusi, nesta que foi, portanto, a primeira reunião de governação inclusiva e transparente, primeira no contexto do novo ciclo de governação do presidente Filipe Nyusi, mas a sétima naquilo que é o histórico, portanto, o historial deste tipo de eventos que reúne administradores distritais que numa única plataforma são informados daquelas que são as diretrizes pelas quais as linhas de governação, portanto, devem ser cozidas. Neste caso, o que se pretende aqui é que no quinquênio que termina em 2019, os administradores distritais estejam munidos de instrumentos que os permitam fazer uma gestão participativa, inclusiva, assente no desenvolvimento econômico, tendo em conta que é no distrito onde reside toda a base de desenvolvimento. É nesta linha que este encontro que iniciou hoje, que vai até domingo, reúne também grande parte, ou pelo menos parte considerável, dos membros do Governo Central, portanto, ministros estão aqui também todos os governadores provinciais, estão aqui também todos os 152 administradores distritais, para além de 4 a vários níveis do aparelho do Estado. Comigo aqui o Diretor Nacional de Desenvolvimento Autárquico, que é também porta-voz deste encontro, com quem vamos rapidamente debruçar sobre o que é que foi, em traços gerais, este primeiro dia. Ouvimos os recados do Presidente Filipe Nyusi. Até que ponto, em que medida, estes recados vão, de facto, ser assumidos e implementados no dia a dia? Muito obrigado, Augusto Levi. Queria, na verdade, confirmar que este primeiro dia, ou a primeira parte dos trabalhos da 7ª Reunião Nacional dos Governos Locais, centrou-se fundamentalmente na apresentação e debate das linhas gerais do programa quinquenal do Governo. Portanto, aquilo que constitui as bases da governação que irão efetivamente percorrer este quinquênio 2015 a 2019. Portanto, no fundo, o que se depreendeu da apresentação e discussão e da conclusão geral que se pode tirar da primeira parte dos trabalhos desta 7ª Reunião Nacional dos Governos Locais é que a governação deve centrar-se fundamentalmente em 3 prismas, que é a questão da inclusão, no sentido de que os administradores distritais, os governadores provinciais, na sua ação governativa, deverão privilegiar a inclusão de todos os segmentos da sociedade ao seu nível, para que cada um tenha espaço para poder dar a sua contribuição no processo de desenvolvimento do nosso país. O segundo aspecto importante que é preciso que seja observado é a questão da transparência na gestão da coisa pública. Portanto, aqui foi bastante sublinhada esta questão da necessidade de que os gestores públicos devem se abstrair e efetivamente assumir uma postura de que estão ali a gerir
a coisa pública, e daí a necessidade de haver a transparência. Por fim, há esta questão da integridade, que é toda a problemática da necessidade de isenção e da prestação de contas. Portanto, a questão de que nós, quando estamos em cargos públicos, tanto a nível dos administradores distritais, os governadores provinciais, deverão, na sua ação governativa, prestar contas do que estão a fazer, portanto, no dia a dia, a nível do seu distrito e a nível da sua província. Portanto, de uma maneira geral, este foi o pano de fundo do primeiro tema que foi abordado ao longo do período desta manhã. Os debates continuam, a apresentação dos temas continua. Esta tarde vamos continuar com um tema que é instrumentos de desenvolvimento. Portanto, iremos todos os temas, mas queria se fosse, houve mais também um recado que foi partido do chefe de Estado, quando ele, por exemplo, insta os governos locais, no caso das administrações distritais, onde haja também uma outra forma de governação que é autárquica, no sentido de que não haja sobreposição de competências. Pode elaborar um pouco mais sobre isto? O que é que se pretende, o que é que se vai alterar em relação àquilo que é o atual quadro, e também porque nesta senda também o chefe de Estado chamou a atenção para que os recursos, nesta situação em que estes dois poderes coabitam, sejam também aplicados de forma nacional. De fato, que nós tiramos como lição naquilo que eu considero a aula de sapiência da governação local que o Sr. Presidente da República deu esta manhã, é no sentido de os governadores provinciais e os administradores distritais verem o processo da descentralização como um processo que se complementa. Quando digo que se complementa, é que nós estamos a falar aqui nesta reunião dos órgãos locais do Estado. E onde estão os órgãos locais do Estado? Dentro das áreas territoriais em que estão os órgãos locais do Estado, nós temos as autarquias locais. Portanto, há uma necessidade aqui de haver a complementaridade entre estes dois órgãos. Um é o órgão desconcentrado, estamos a falar dos distritos, que são órgãos desconcentrados, e as autarquias, que são as autónomas, são órgãos autônomos, dotados de uma autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Portanto, no sentido de como eles estão contidos na mesma área territorial, é preciso que a utilização de recursos seja feita de forma conjunta em termos da sua planificação. Como sabe, nosso país tem escassez de recursos, então há aqui necessidade de facto de haver esta complementaridade, planificando conjuntamente as atividades, e a execução poderá ser dispersa, mas a planificação é importante que ela seja feita conjunta entre os órgãos locais do Estado e as autarquias locais. Portanto, pela experiência tem sido pacífica essa coabitação de municípios e órgãos locais do Estado? Sim, tem sido pacífico, e nós acreditamos que com esta alerta que foi dada por Sr. Presidente da República, nós estaremos mais uma vez em condições de consolidar aquilo que é a prática atual do processo de autorização, que está a conhecer quase 20 anos da sua implementação ao nível do nosso país. Portanto, a questão da complementaridade, a questão da planificação conjunta das atividades com vista à maximização da utilização de recursos é um aspecto de facto bastante positivo e a ser muito aproveitado por parte. E para terminar, o que é que está a acontecer lá dentro? Neste momento, como disse, está sendo apresentada a informação ou documento sobre as linhas gerais ou os princípios sobre a planificação e a monitoria de atividades a nível local. Portanto, temos um tema que creio que vai ser bastante debatido, e no fim creio que poderemos partilhar com os nossos telespectadores aquilo que é o cerne das discussões que vão haver depois da apresentação deste tema. Muito obrigado, Sr. Diretor. Esta é essencialmente uma sessão na qual os administradores vão aprender instrumentos de gestão. Inclui-se também aqui a particularidade de parte dos novos administradores eleitos serem jovens em idade por um lado, mas também jovens em matéria de administração pública. Portanto, este seminário tem também este condão de poder permitir que estes novos quadros entrem e conheçam as metodologias de gestão inclusiva e de gestão participativa da coisa pública. Mas logo a seguir a este Jornal da Tarde, vamos ter o espaço público, que será também dedicado a esta reunião nacional de quadros, portanto, que acontece aqui na cidade
cidade de Nacala Porto, portanto, tanto reunião nacional de administração, portanto, do poder local, melhor dizendo. Portanto, o tema central será este, no próximo espaço público, logo a seguir ao Jornal da Tarde. Vamos ter 2 convidados, 2 administradores distritais, sendo um já com alguma experiência e o outro acabado, portanto, de ser nomeado. Muito obrigado. Irene Jamice, boa tarde. Até a próxima oportunidade. Augusto Levi, numa breve entrevista com o Diretor Nacional de Desenvolvimento Autárquico, muito a propósito da reunião nacional dos governos locais que acontece em Nacala Porto. O governo cria uma comissão interministerial para estancar o rapto e o tráfico de pessoas portadoras de albinismo. Com esta comissão, o governo quer garantir segurança e proteção efetiva das pessoas portadoras de albinismo em Moçambique. Foi assim que mais de uma centena de pessoas comemorou o Dia Internacional dos Direitos Humanos na cidade de Maputo. A marcha partiu da Praça da OMM e culminou na Praça da Paz. Os manifestantes reivindicavam respeito pelos direitos fundamentais do homem, como é o caso do respeito à vida, acesso à justiça, água, saúde, educação e segurança. O representante do Ministério da Justiça a Assuntos Constitucionais e Religiosos diz estar satisfeito com a implementação da Carta Universal dos Direitos Humanos em Moçambique. O governo diz estar preocupado com os raptos e o tráfico de pessoas portadoras de albinismo. Há grupos interministeriais que estão a trabalhar, foram criados, estão a trabalhar para, portanto, rapidamente resolver a questão do tráfico de albinos e rapto de albinos. Há um grupo interministerial que já elaborou o seu plano de atividades conjunto e ações que vão ser levadas a cabo, incluindo pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia de Moçambique, no sentido de minimizar esta situação e ter estes nossos irmãos mais juntos a nós e que não se sintam excluídos. Por sua vez, a sociedade civil reconhece os avanços registrados, mas considera que ainda persistem alguns desafios. Nós temos vários problemas em Moçambique. Atualmente estamos a falar de casamentos prematuros, que é um problema muito grave. Temos problemas de raptos, temos problemas de assassinatos e isso até certo ponto vai retraindo aquilo que são investimentos para o país e de forma grave está a criar problemas graves para a própria sociedade moçambicana em termos daquilo de pressupostos para o desenvolvimento. Em Moçambique, o Dia Internacional dos Direitos Humanos foi comemorado sob o lema Nossos Direitos, Nossas Liberdades, Sempre. Moçambique reforça a capacidade de fiscalização fronteiriça com Tanzânia no quadro de combate a raptos e assassinatos de pessoas portadoras de albinismo. Os raptos e assassinatos de pessoas com problemas de pigmentação da pele estão a ganhar contornos alarmantes ao nível da região austral da África. Os crimes macabros forçaram recentemente os agentes policiais da região a reunir em Maputo para definir estratégias com vista a pôr término à situação. No quadro da implementação das medidas, o nosso país vai reforçar a capacidade de controle na fronteira junto da República Unida da Tanzânia, país considerado como o destino dos órgãos humanos extraídos dos albinos, cujo objetivo ainda se desconhece. Mas o grande apelo realmente é a própria sociedade. Aquilo que eu tenho dito sempre, a sociedade é que denuncia. Denunciando é fácil a gente intervir e neutralizamos os autores. Fazemos, proclama nossas saudações, não só a polícia, bem como a população de Cabo Delgado. Em conferência de imprensa na cidade de Pemba, José Wenksane, vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, enalteceu os esforços empreendidos pela corporação no combate a vários crimes em Cabo Delgado, mas referiu ser necessário imprimir uma dinâmica para fazer face à quadra festiva que se avizinha. Permitir saber como é que realmente os colegas estão a responder a esses planos específicos de prevenção para que a quadra festiva passe devidamente, as populações passem com segurança. Durante 10 dias de trabalho,
O Enguissan vai manter encontros em separados com diversas forças livres da sociedade e igualmente deslocará para alguns dos 16 distritos de Cabo Delgado. A Assembleia da República concluiu o debate do Plano Econômico e Social, PES, e o Orçamento do Estado. E é para lá onde vamos, ao encontro do jornalista Cremeldo Lipang, que naturalmente tem mais notas informativas sobre esta sessão. Boa tarde, Cremeldo. Boa tarde, Irene Jamissi. Boa tarde, caro telespectador. Acaba de ser concluído o debate e a apreciação, portanto, do Plano Econômico e Social para 2016 e o respectivo orçamento pelos parlamentares. Um trabalho que foi feito durante a sessão que iniciou ontem e terminou hoje e, portanto, faltam ainda alguns elementos subsequentes relativos à aprovação final destes instrumentos. Por agora, o debate está concluído e as bancadas parlamentares divergem na apreciação dos 2 instrumentos apresentados pelo Governo. Porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, o deputado Galiza Matos, o que é que a Frelimo, portanto, encontrou nesses documentos que o levaram a aprovar, portanto, na generalidade, o orçamento do Estado? Bom, nós aprovamos por uma razão muito simples. Como disseram, aliás, vários colegas, incluindo da oposição, o país precisa de andar. E para andar há instrumentos importantes que devem ser aprovados e só a Assembleia da República tem essa prerrogativa. Se antes aprovamos o programa quinquenal, o programa que, tendo sido sufragado pela maioria dos moçambicanos através de manifesto depositado pela Frelimo e por Filipe Jacinto Nyusi, deste resulta o programa quinquenal, desdobrando e para fazer decorrer diversas atividades é preciso que estes programas, ou melhor, estes instrumentos sejam aprovados. Por via disso, não podíamos nos furtar ao debate, que foi muito interessante, muito produtivo. Achamos que os deputados, todos eles, incluindo os da bancada parlamentar, das bancadas parlamentares da oposição, fizeram um debate que, em nosso entender, é salutar para a democracia moçambicana e estamos agora, sim, a caminho de carimbar efetivamente estes 2 documentos. Obrigado, deputado Galiza Matos. Atanásio Marcos está com outros porta-vozes e vamos ouvir o posicionamento das outras bancadas parlamentares. Sem dúvida, permita neste momento juntar a esta intervenção o deputado da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, que é uma das bancadas que chumbou este documento, que é a Lei do Orçamento do Estado para 2016. Quais os argumentos para chumbar este documento que viabiliza, digamos, a ação governativa do Governo? Ora bem, basta olhar para as previsões. O Governo previa o crescimento de 7,8% e agora ficou em 7%. Quer dizer que a pobreza, o sofrimento do povo vai se perpetuar. A saúde recebeu 0,6%, que quer dizer que as pessoas nos hospitais continuarão a morrer, porque o governo não tem condições para responder, digamos assim, às questões prementes do setor de saúde. Estamos a dizer que este decréscimo, esta queda da previsão do orçamento do Estado para 2016, significa que os setores produtivos, como a indústria, a agricultura, e outros setores não receberão bolo suficiente para fazer face. Nós desafiamos aqui o Governo a encerrar Imatum, levar o investimento colocado em Imatum e colocar, digamos assim, na agricultura, na saúde, na educação, que são setores que precisam de dinheiro para responder aos grandes desafios. Fernandes Marque, as razões que levaram a sua bancada, o MDM, a chumbar este documento que hoje foi aprovado na generalidade pelo voto da maioria. A Frelimo viabilizou a aprovação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2016. Quero, neste momento, passar a palavra a Cremeldo, que tem consigo o deputado da bancada da Renão. É verdade, o Orçamento do Estado e o respectivo Plano Econômico e Social ainda não estão aprovados em definitivo, mas já há posicionamentos contrários entre as bancadas da oposição e a bancada da Frelimo. Arnamo fundamenta de que jeito, portanto, a sua discordância com os 2 instrumentos governativos? Bom, a nossa discordância baseia-se no seguinte, é que há uma contradição entre aquilo que são as intenções deste governo e aquilo que vem plasmado nos instrumentos. Este governo propala por todos os cantos o diálogo, mas contrariamente ao diálogo assistimos que diariamente está a comprar armas, diariamente está a comprar tanques de assalto. Isto não vai promover o diálogo.
compra armas e não investe nas áreas mais produtivas, como a agricultura. Este governo predispôs-se a combater a pobreza. A aquisição de mais armas, a aquisição de mais tanques, a aquisição de mais bazucas nunca vai diminuir a pobreza. Nós votamos contra. Por quê? Porque durante o debate, a bancada parlamentar da Renamo apresentou várias propostas. No fim, nos comentários finais do primeiro-ministro deste governo, não ouvimos nem sequer uma palavra a acolher aquilo que foi aqui proposto. Portanto, estão a dizer que não há diálogo, não querem outras sensibilidades neste processo de governação e nós não podemos legitimar um orçamento que sabemos de antemão que vai ser mal gerido. Obrigado, deputado Manteiga, já dizer que a Renamo entende que o orçamento não vai ser bem gerido. Estamos a falar de um orçamento de 246 mil milhões de meticais, dos quais 25%, portanto, serão encontrados fora do país por via de créditos e donativos. Os 75% serão arrecadados pelo governo moçambicano através, portanto, do alargamento da base tributária que vai permitir que haja mais contribuições para as receitas públicas. Já temos o Marcos, mas alguns elementos relativos, portanto, ao plano econômico e social e do orçamento. Em termos daquilo que vai ser a despesa para o pessoal, o governo prevê neste seu orçamento gastar 71 mil milhões de meticais, ainda a juntar aquilo que disseste em termos daquilo que vai ser a captação de receitas, prevê encontrar aqui internamente 134 mil milhões de meticais. São alguns números que poderão ajudar os estimadores que estamos a acompanhar nessa altura a visualizar aquilo que vai ser o orçamento do Estado para o próximo ano. De resto, o que fica aqui claro é que hoje foi aprovado na generalidade, com voto da maioria, a proposta de lei de orçamento para 2016. Falta ser aprovado o Plano Econômico e Social, que é, digamos, o documento orientador desta ação governativa. Carmelo Lipan, creio que é tudo nesta altura em relação a este assunto. Os deputados voltam na segunda-feira com uma agenda bastante carregada para discutir aqui em sede da sessão plenária da Assembleia da República. Boa tarde. Muito obrigado aos colegas que estão, portanto, a fazer a cobertura desta sessão na Assembleia da República. Refiro-me a Carmelo Lipan e também a Tanásio Marcos. Continuamos com as notícias. Não há garantias de um bom, melhor, não há garantias de um bom árduo de Paris para os países em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, em relação às mudanças climáticas. Definitivamente, a COP21 não deverá produzir consenso quanto à subida de temperatura até no máximo de 2 graus Celsius. E porque não há planeta B, como diz o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Sérgio Correia, não deverá haver também um plano B. A preocupação é tão grande para os países em vias de desenvolvimento, de tal forma que, na COP21, em Paris, as nações africanas reuniram em particular com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e depois entre si para definirem uma posição comum. Os países menos avançados, como os mais vulneráveis, como os mais carenciados, como aqueles que têm que ter um tratamento diferenciado. Portanto, o artigo 4.9 da nossa Convenção já inclui esta particularidade e, portanto, a Convenção, todos nós somos membros, de que os países menos avançados tenham que ter, naturalmente, um tratamento especial. Não há garantias de que de Paris saia um acordo satisfatório, em particular para os países em vias de desenvolvimento, como Moçambique. O ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural considera 2016 um ano crítico em relação às mudanças climáticas. Então, para nós é muito importante que os mecanismos de financiamento, a revisão daquilo que é a contribuição para a redução das emissões, fique bem definido e que em 2016 possamos continuar com este ritmo, este momento que os países ganharam, para não corrermos o risco de fazermos uma revisão daqui a 5 anos e descobrirmos que a nossa situação estava pior do que está hoje. E que alternativas para um país como Moçambique, bastante exposto a eventos extremos? Sérgio Correia foi perentório. O governo de Moçambique não quer fazer promessas falsas ao seu povo, quer realismo.
Em segundo lugar, Moçambique é dos países mais expostos a mudanças climáticas e já sofre grandes impactos, não só económicos, mas também sociais e ambientais sobre as mudanças climáticas. Então não existe um outro caminho que não um caminho do pragmatismo, um caminho de abertura, mas um caminho que encontre soluções reais e que se façam sentir nas comunidades. Por isso, Celso Correia defende o pragmatismo da delegação moçambicana em Paris em relação às diversas matérias da COP21. Saímos daqui conscientes todos que teremos que atingir as metas que estão definidas. Aliás, quando chegamos à COP, falava-se de 2 graus. Neste momento só se fala de 1,5, o que significa que ganhamos ainda maior consciência de que o esforço tem que ser maior. Então, nós não temos plano B, porque não existe planeta B. O que nós temos que fazer é continuar a insistir para um compromisso global, para que este se efetive o mais depressa possível e que possamos mudar de rota, sairmos deste caminho destrutivo e entrarmos no caminho sustentável. A delegação moçambicana continua em Paris. A prioridade do bloco africano, de que Moçambique faz parte, é a questão da adaptação. Britânicos vetam visita do candidato republicano Donald Trump à Grã-Bretanha. Este e outros assuntos para acompanhar na segunda parte do Jornal da Tarde.